essa vai ser a parte onde a gente vai direto para a união entre as duas, entre a malha e o esqueleto. Tá, e a gente também vai falar de pintura de pesos, que vai ter que consertar alguns probleminhas aí que vão acontecer. Então, vamos fazer o seguinte, a gente tem que selecionar primeiro aquele objeto que vai seguir, o objeto que vai, digamos assim, observar as transformações de um outro objeto. A gente tem que selecionar primeiro quem obedece e, por último, quem manda, digamos assim, tá? Então, não é uma analogia boa, mas é que é primeiro o filho, depois o pai. Então, a gente vai selecionar primeiro a L, porque a L vai seguir as transformações da armadura, Shift, aí a gente seleciona a armadura. Agora, Ctrl P para Set Parent, e a gente vai escolher, aqui vê que tem Armature Deform, e a gente vai escolher With Automatic Weights, com pesos automáticos, e pronto, deu. Sério. Agora vocês vão fazer um favor aqui, seleciona a L e olha aqui nos modificadores, tem um modificador novo que chama, vocês não estão vendo aqui, que chama Armature, que não sei se tem por aqui, tem também, tá, mas eu nunca coloquei por aí. Mas tem um modificador novo chamado Armature e ele tem aqui tem alguns comandos que eu realmente nunca usei por aqui, tá? Quando a gente quando a gente aplica esse modificador, quando a gente faz o parent da mesh para um esqueleto, para uma armature, a gente também ganha de brinde um monte de grupos de vértices. Então, dá uma olhadinha aqui em Object Properties, é esse ícone verde, tem que estar com a mesh selecionada. E apareceu um montão aqui ai, gente, que coisa horrível, desculpa. De vertex groups, de vértices, grupos de vértices, que estão associados aos ossos. Eu acho que eu nomeei errado aqui, não era para ser perna 01R, tinha que ser perna R01. Enfim, tá, ele renomeou automático aqui para mim, para criar os grupos de vértice. E aí, a gente pode ver que acontece o seguinte, só me acompanha, não tem muito o que fazer, tá? Se quiser fazer também, a gente não vai alterar nada por enquanto. A gente seleciona a armadura e eu vou usar G para movimentar. Já vimos que tem um probleminha, tá? O que tá acontecendo? O Blender, ele tenta associar os vértices aos ossos. Então, ele pega, por exemplo, esse osso aqui que chama, eu não lembro, se chama braço IKR. Tá? Então, o Blender, ele começou, estava na armadura, e a armadura é o parent da L. O Blender tentou associar os vértices a esse osso. Só que o Blender não sabe que isso aqui é uma orelha e que isso aqui é um braço e que esse osso aqui é do braço. O Blender não tem esses conceitos de osso, braço, elefante, etc, tá? Ele até pode imaginar que isso aqui é uma coisa meio humanoide e tal, por causa da disposição da armadura, mas o Blender não sabe discernir essas coisas. Então ele faz o melhor que ele pode, com base nas informações que a gente deu para ele. E aqui tem um grupo de vértices que está meio próximo desse osso. Então o Blender, ele não sabia e foi lá e colocou que esses vértices aqui da pontinha da orelha deformam junto com o braço. O que para uma pessoa, para um ser humano, não faz o menor sentido. Mas o Blender é um programa de computador. Tá? E aí a gente tem que consertar essas coisas. Essas associações, elas estão expressas, vamos voltar aqui no Object Mode, elas estão expressas aqui nos Vertex Groups, os grupos de vértices, né? Mas, então, por exemplo, a gente tem esse osso aqui que chama braço IKR, né? Deve estar lá embaixo, lá em cima, sei lá. Ele nem tá aqui, porque eu acho que esse osso não tem pai e aí ele não cria grupo de vértice. Mas ele tem um osso que tá muito próximo dele, que é o braço 1R ou braço 001R.
Agora eu vi que aqui ele aceitou o 01 e 02 e aqui ele não aceitou o 01 e 02. Enfim, não sei porquê. Bom, aí a gente vai tentar consertar essa associação errada que o Blender fez. Por isso que eu não apliquei o mirror, porque provavelmente, eu não testei, mas provavelmente ele fez a mesma associação do outro lado. Também, né? Porque tem o mirror. Então, se a gente tivesse, a gente não vai ficar sabendo porque eu não testei isso, tá? Mas se a gente tivesse aplicado o mirror, ele provavelmente teria feito a mesma associação. Aqui ele fez porque é o mirror, né? Então, qual é a minha sugestão? A gente aplica o Subdivision Surface, porque a gente vai ter mais vértices, mas a gente não aplica o Mirror, pelo menos não por enquanto, porque a gente precisa consertar certos probleminhas. Outros probleminhas, vamos ver. A gente tem... Deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que está deformando graciosamente. Vamos ver. Ó, tá muito bom. Tá, ele tá... Fica até engraçadinho ali a barriga dela. Quando a perna levanta, gostei. Aqui, vamos ver. Ó, bonitinho com a barriga também. Tá só esquisito ali a orelha, tá? Mas talvez, olha só, pessoal, eu vou fazer em outro vídeo, tá? Mas talvez a Ellie pudesse ganhar um ombro. Não sei, tá meio esquisito ali aquela... Tá, enfim, vamos ver como é que ficaria a Ellie botando o bracinho pra frente. Também parece, eu tô olhando pra barriga e pro ombro, tá? A orelha eu sei que tá esquisito. Ó, parece que tá ótimo. Vamos ver se rotaciona aqui. Olha só, bem legal. O que mais que a gente pode olhar? A tromba. Vamos ver aqui. O braço eu tô bem feliz com ele. Braço e a perna eu tô bem feliz. A tromba ela tá um pouco estranha, tá vendo ali que ela dá uma afundada na cabeça da Ellie. Acho que não era pra ser assim. Opa, aqui também não. Tá, então talvez aqui a gente tenha que arrumar alguma coisa. Tô tentando deixar a Ellie com umas poses mais extremas, assim, pra ver como é que fica a deformação. Então a gente tá vendo a perna, acho que tá um sucesso, tá muito legal. Tá, não mexeria em nada aqui na perna. Mas tem esse problema da orelha. Então eu queria mostrar pra vocês como consertar isso. Então vamos pro Object Mode, seleciona a Ellie. E agora vocês vão entrar nesse modo aqui de edição, chama Weight Paint, que é a pintura de pesos. Esse modo de pintura de pesos, vocês podem ficar olhando ou não precisa fazer também, tá? Se vocês forem me acompanhar, porque eu vou mostrar algumas ferramentas para vocês, tá? Se vocês forem me acompanhar, salvem esse arquivo com outro nome, porque o que eu vou fazer, eu não necessariamente vou aplicar na minha versão final da Ellie, tá? Eu só quero mostrar para vocês e conversar com vocês a respeito desse modo de edição de pesos, tá? Combinado? Salva com outro arquivo para não perder o que foi feito agora, e esse arquivo novo que vocês estão salvando provavelmente vai para o lixo ou só fica paradinho e assiste, tá? Vou esconder aqui costuras do corpo e vou esconder o olho também para a gente enxergar melhor. Bom, o que vocês estão vendo? Estão vendo vários vértices coloridos. Vamos selecionar, vamos combinar de selecionar aqui braço 1R. Eu acho que o Blender poderia dar um highlight assim no osso que está selecionado, né? Mas por isso a gente precisa saber os nomes deles. Não gostaria, né, desse osso aqui ficar com uma corzinha diferente. Mas é o osso do braço aqui, o primeiro, que deveria estar ligado no ombro. O que a gente está vendo? Um mapa de cores. Esse mapa de cores, ele vai do azul bem escuro até o vermelho. Não tem vermelho, mas confia que ele vai até o vermelho. Quando tá azul escuro, significa que tem zero associação. Quer dizer que o vértice não se move, ele não tem... ele não recebe nenhuma transformação quando o osso se move. Quando o vértice está vermelho, significa que ele recebe 100% da transformação do osso. Então, se o osso rotacionou 50 graus e o vértice está pintado de vermelho, o vértice vai rotacionar 50 graus também.
Se o osso está pintado de azul escuro, ele não vai rotacionar a 0 graus. Se o osso está pintado de verde, que é mais ou menos ali o meio da escala, ele vai rotacionar 25 graus. Isso é parecido com o Proportional Editing, que a gente usou, não me lembro bem para quê, mas que faz uma transformação de escala, Grab RS, né? Grab Rotation Scale, proporcional de acordo com o raio da transformação, né? Então, quanto mais próximo do centro do círculo ali, que indica o raio da transformação, quanto mais próximo do centro, mais intensa a transformação, quanto mais próximo do perímetro, menos intensa a transformação, chegando a 0. Tá? Então, o que a gente tem que fazer com o weight paint? A gente tem que pintar. A gente tem que pintar os vértices. Aí a gente tem algumas formas de fazer isso, tá? A gente pode usar, por exemplo, aqui vocês não tem esse menu, tá? Se vocês não estão vendo T. Vocês podem, por exemplo, usar a ferramenta de laço, que é a mesma do Photoshop. Aqui, se vocês mantêm pressionado, vocês têm 3 tipos de seleção, 4, né? O tweak vocês pegam um por um, select circle, enfim. Eu vou usar o laço, que é aquele do Photoshop, né? Aquele assim. Vou selecionar menos vértices. Alt A para desfazer a seleção e vou selecionar só uns vértices aqui na barriguinha. Viu que seleciona dos dois lados, né? Por quê? Porque tem o mirror, tem o modificador mirror. A gente pode fazer também aqui, ó, ver espelhamento, dá para fazer por aqui também. E acho que dá aqui, ó, dá para fazer aqui, ó, em symmetry. Aí vocês podem colocar mirror X, Y, Z. Normalmente o X, né? Então, caso vocês não tenham o mirror aplicado, vocês podem fazer por aí. Bom, então, um jeito de fazer a atribuição de peso é selecionar o vértice, aqui ó, tem que estar vértice selecionado, usar aqui o laço e vir aqui nos Vertex Groups, aqui nesse iconezinho verde. E aí vocês, por exemplo, vamos colocar o peso em 100%, quer dizer, 1. Aí tá o osso selecionado, sempre tem que dizer qual é o grupo de vértices que vocês querem atuar, né? Então, qual é o osso? Tem uma seleção ativa aqui, ó, tá em branco, e assign. A malha deformou. Por que a malha deformou? Porque, deixa eu ir pro pose mode. Não precisa sair daí, tá? Só eu vou sair para mostrar para vocês por que a malha deformou. Porque agora a gente tem uma porção da geometria que tá 100% ligada com esse osso. Então, toda vez que este osso se mexe, a malha mexe também. Isso não faz sentido, assim, pensando que é um elefante e tal, mas era só para mostrar para vocês o resultado. Se eu colocar o weight igual a 0 e assign, ele vai atribuir peso 0. Deixa eu desfazer a seleção, Alt A. Tá, e agora a gente tem que a malha não se modifica quando o osso se move. Vocês estão vendo que aqui, ó, deixa eu aproximar bem, nessa região, ele tá um azul bem, não, azul, assim, quase no mesmo tom. É que ele tá com um peso muito pequenininho, por exemplo, vamos ver aqui, ó, colocar esse peso, 0,047. Viu que ele fica quase da mesma cor, ele se mexe, mas é tão pouquinho que a gente nem vê. Tá? Então, dá para fazer assim. Dá para fazer de outro jeito também. Por exemplo, pega aqui, ó, Draw, que é um pincel. E aí vocês têm esse menuzinho aqui em cima, tá? Então, vocês têm peso, raio e força. Eu acho que com F, ó, tu define um novo raio. E a força, eu não me lembro como é que é. Não... Dá para usar com a caneta também. Então, como eu tô sem a caneta aqui, eu não me lembro. Tá, mas aí tu pode usar a pressão e pode usar também a caneta. Então, por exemplo, aqui, ó, o peso tá em 1, eu vou pintar. Ah, eu acho que só não posso estar com o vértice selecionado. Pronto. Ó, eu tenho que desfazer a seleção de vértice. Por que tá pintando de verde se o peso tá 1? Era para estar pintando de vermelho, né?
Por que que isso está acontecendo? Porque esse pincel, ele se comporta igual ao pincel do Photoshop. Ele tá aqui regulado pela força ou pela pressão. Não tenho pressão porque eu não tô com uma caneta, eu tô com um mouse. Mas se eu tivesse com uma caneta, eu poderia usar o strength relacionado à pressão. Então, ele faz sempre essa força de 0,7, no caso aqui. Se eu colocar strength igual a 1, ele vai ficar igual a um lápis. Lápis do Photoshop, né? Então, olha só, tô pintando aqui o osso. Sempre com o braço selecionado. Agora, como eu tenho mirror, olha o que acontece quando eu seleciono o braço 1L. Tá igual, ele tá passando os mesmos parâmetros pro outro lado. Então, por isso que eu acho bom a gente primeiro arrumar todo um lado e depois a gente aplica o mirror, porque afinal de contas a L não vai ser simétrica, né? A gente quer poder mexer na L de lugares diferentes. Então, vamos ver aqui, ó. Quando eu tô de volta, tá com a seleção desse osso. Agora, quando eu seleciono esse osso aqui, o braço 2R, ou o braço 2L, também a gente consegue ver, tá? Quando eu seleciono o braço 2R, olha o que tá acontecendo aqui. A gente tá vendo que tem uma pontinha de um osso, desculpa, gente. Uma pontinha da orelha tá pintadinha de azul claro. Então, aqui a gente pode tirar o peso e pintar aqui tudo de azul escuro. Ou, se vocês tiverem com pressa, vocês podem selecionar os vértices aqui, ó, seleciona vértices, seleciona aqui o laço. E aí vocês selecionam os vértices todos aqui, tá vendo? E coloca peso 0 e assign. Tá? E já resolveu a questão. Temos ainda a questão da tromba, que aí eu não vou resolver aqui com vocês, mas espero que vocês façam isso por conta, tá? Mas é usando essas ferramentas que eu mostrei. Então, por exemplo, aqui eu vou desligar a seleção por laço, vou usar o Draw, vou desligar aqui também a seleção de vértices. E agora vamos pintar, né? Então tá com uma pose mais extrema, exatamente para eu poder ver como é que essa transformação deveria ser. Eu vou esconder a armature também. Normalmente a gente não vai querer uma transição muito abrupta, tá? Entre as cores. A gente não vai pensar em tirar totalmente o peso. Então, aqui, ó, eu tinha colocado peso 0. Só lembrar, tá? Eu desfiz a seleção de vértice e tô com o pincel aqui. Então, coloquei peso 0, força 1. Então, vê quando eu passar aqui, não tô clicando ainda, tá? Tô só indicando. Quando eu passar aqui, vocês vão ficar vendo aqui na ortográfica direita que não vai ficar bom, sabe? Não vai ficar legal. Então, olha só. Porque tem que ter alguma transformação da testa, do rosto, com a tromba, porque senão fica muito artificial, tá? Aqui eu tô pintando tudo de uma vez só. Então, tá vendo que não fica, sei lá, eu acho que não fica bom, tá? Eu não quero fazer muito certinho, porque senão eu fico fazendo em vez de ficar dando aula, né? Tá, mas enfim, vamos ver aqui. Vamos chegar num limite. Então, digamos que isso aqui, tá? Que tem alguns vértices que talvez eu não esteja conseguindo pegar por causa da posição do modelo. Deixa eu colocar ele de frente aqui. Tá. Então, acho que aqui deu pra pintar todo mundo. Olha só, eu acho que assim fica estranho, tá? Tô olhando só pra testa, tô vendo que aqui tem coisa que tem que arrumar também. Então, porque aí sei lá, parece que ela tem que deformar um pouquinho, né? Então, deixa eu desfazer aqui. O que a gente teria que fazer? Eu não sei se o H-Paint desfaz desse jeito. Eu acho que ele não desfaz. Eu achei que ele aceitaria um Ctrl Z.
tromba, trombal. Tá, então aceitou. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pintar de um jeito um pouco mais suave, né? Como é que seria esse jeito um pouco mais suave? Com um peso que não seja 0. Então, vamos ver aqui. Por exemplo, vou só riscar aqui. Não, 3 também não. É um saco isso aqui. 3 também não. Aí vamos ter que fazer um valor menor. E aí a gente vai fazendo meio que por tentativa e erro, tá? Então, se a gente colocar, como a gente viu antes, 0,4, 0,5, é quase um azul escuro. Aí eu vou diminuir um pouquinho esse pincel aqui. Não precisa ser só com pincel, tá? Eu vou fazer com pincel, mas acho que aqui ainda tá verde. Aqui não pode selecionar vértice. Deixa eu ver. Tá azul, tá? Então, azul deixa menos forte a seleção. Se eu pintar com uma cor com um peso maior, ele deve voltar. Deixa eu ver. Eu vou pintando com peso maior e a malha deforma. Então, o que a gente tá vendo aqui, pessoal, é esperado, tá? Porque isso aqui é a deformação dos vértices em relação àquela geometria que eu pintei demais, pintei com uma cor forte demais. Então, o que a gente pode... Eu tô tentando acertar o peso, tá? Isso que eu tô tentando fazer. O que a gente pode fazer ao invés disso? A gente pode usar algumas outras ferramentas. Por exemplo, a gente tem aqui Sample Weight. Então, se eu usar essa ferramenta, vamos ver aqui, tenho a indicação do peso, que deu 132. Deixa eu ver. Se eu usar o Sample Weight aqui, no amarelo, tá, 760. Então, assim, eu consigo, de uma forma mais eficiente do que aquela que eu estava fazendo, né, que é, eu vou aumentar um pouquinho, eu vou diminuir um pouquinho, eu tenho uma aproximação de quanto vale a influência do osso naquele ponto. Então, aqui está em 70%, aqui provavelmente está um pouco mais, 82% no laranja. Então, aí a gente vai usando isso para ir pintando, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é usar essa ferramenta aqui, que é o Smear, que é parecido com o Photoshop, que é quando a gente faz uma borrada, a gente borra, né, entre as cores. Então, por exemplo, deixa eu pegar por aqui assim, ó. Então, tá vendo? Eu tô borrando. Então, eu vou borrando do azul pro verde ou do verde pro azul, tá? Esse gradient aqui eu não me dou bem com ele, não entendi direito como funciona, tá? Mas é para tu fazer um gradiente entre as cores. Tu traça uma linha e cria um gradiente entre duas cores. Mas eu não entendi como definir os pontos do gradiente, então... Tá? E aqui o blur seria para fazer um desfoque entre as cores, é para misturar as cores, tá? Então seria também uma forma de fazer o gradiente. Aqui o average, para a gente fazer uma média, tá? Entre essas duas, por exemplo, aqui, vamos ver, azul e verde. Eu vou clicar bem aqui no meio. Tá? Ele está criando um meio termo entre essas duas cores. Então, se eu for colocar aqui, por exemplo, ele vai criar um meio termo entre o azul e verde. Por que isso? Por causa daquele negócio que eu falei. Não é legal a gente ter transições bruscas. Então, vocês não vão ter, por exemplo, aqui nessa situação onde tem a tromba e a testa tem que se deformar um pouquinho com a tromba, tá? Não precisa se deformar do jeito que tá, mas ela tem que deformar um pouquinho. Então, a gente não vai ter, assim, tudo com a cabeça inteira com 0% de influência. Ela tem que ter um pouquinho de influência, mas talvez ela esteja com influência demais. Provavelmente o problema está no verde e no amarelo. Talvez eles não precisassem ser verde e amarelo. Talvez eles pudessem ser uma cor um pouquinho menos... uma cor um pouquinho mais fraquinha, né? Então, de repente, a gente pode tentar com o Smear. Vamos tentar puxar um pouquinho o verde, o azul para cima do verde. Tá? E a gente pode ir fazendo desse jeito, assim. Opa, aqui não.
Tá? E aí depois a gente pode usar o pincel de gradiente para ver qual é a cor que tá, por exemplo, aqui, e aplicar no pincel e pintar por aqui. Então, é parecido com o que se faz no Photoshop. E aí a gente podia, ao invés de deixar aqui verde, que é uma cor meio escura para isso, é uma relação meio forte, deixar ela mais para esse azulado, assim. Que aí a deformação não vai ser tão grande, mas ela também não vai ser inexistente, como ficaria se fosse com o azul escuro, tá? Porque se tu for ver, aqui, ó, vou fazer o sample uma amostra dessa cor. É 0,3, sabe? Não é tão pouco assim. Se a gente pegar 0,1, por exemplo, 0,1 é essa cor aqui, tá vendo? É um azul mais escuro. Então, talvez a gente pudesse pensar desse jeito, tá? Talvez aqui azul também não seja uma cor boa. Talvez a gente pudesse estar aqui em 0,4, vamos ver. Ó, talvez a gente pudesse estar aqui, vamos ver, 0,4. Ó, talvez a gente pudesse estar aqui nessa faixa, mais perto da tromba. Aí a gente pode tentar diminuir assim. Tá? E aí a gente pode tentar juntar essas duas cores com o average. Estou clicando mais ou menos aqui no meio. Não é um trabalho que eu esteja pensando que eu vou fazer aqui na frente de vocês, porque provavelmente eu vou demorar bastante tempo, mas é um trabalho que eu convido vocês a fazerem agora nos modelos de vocês, tá? O Weight Paint é um processo bem importante, porque ele vai, como vocês estão vendo, né, ele vai indicar a qualidade da animação. Então, esse é o vídeo sobre o Weight Paint. Agora, no próximo vídeo, eu vou desligar aqui, tá? E vou arrumar a minha L. Na real, eu já tenho uma L pronta. E aí, eu vou usar esse modelo que tá pronto. E aí, a gente vai juntar as costuras, os olhos. Eu acho que a gente podia fazer um controlador para a cabeça da L. Porque, vamos olhar aqui a armadura. Porque se a gente olhar aqui, ó, vamos ver. Para ir para front view. Se a gente quiser mover a cabeça, rotacionar a cabeça, como é que a gente faz, sabe? Então, vamos criar um controlador ali para a cabeça que eu acabei esquecendo e juntar os olhos e etc.